Quero falar com você hoje sobre lembrar o que Deus disse. Todos nós temos promessas que Deus colocou em nosso coração, sonhos que Ele falou que se realizariam, ver um problema se transformar, vencer um vício, encontrar a pessoa certa. Em um momento, sabíamos que aconteceria, estávamos orando, acreditando, apaixonados pela promessa. Mas quando demora mais do que esperávamos, quando vinham as decepções, as pessoas não cumpriam o prometido, o laudo médico não melhorava, os pensamentos negativos começam a gritar: nunca vai dar certo, você nunca vai melhorar, sua família nunca vai ser restaurada. Muitas vezes deixamos esses pensamentos abafarem a voz de Deus. Se você quiser continuar na fé, precisa lembrar o que Deus te disse. Volte àqueles momentos de promessa. Vá até aquele sussurro que Ele fez em seu coração. Comece a agradecer por aquilo que Ele falou. Declare favor, vitória, cura. Você precisa manter sua fé ativa e essas promessas na frente dos seus pensamentos. Deus é fiel. Ele não diz uma palavra e depois não cumpre. A Bíblia diz: pois quantos forem o sim de Deus, neles está o nosso amém. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 20. Talvez não seja no tempo que desejamos, ou do modo que esperamos, mas o que Deus prometeu está a caminho. É fácil crer quando tudo vai bem, mas geralmente a promessa não se concretiza sem um teste. Sob pressão, sem entender por que demora ou por que falharam em cumprir suas promessas, a tentação é viver frustrado, ansioso, amedrontado. Isso é um teste. O inimigo adoraria que você esquecesse o que Deus prometeu, que ficasse absorto no que não aconteceu ou na situação do filho interrompido pela pandemia. Mas lembra do que Deus disse? Mesmo em fome, você terá mais do que suficiente. Tudo o que você tocar prosperará. Sua fonte não é a economia, é Deus. Você está conectado a um suprimento que não vai secar. Contudo, sempre haverá algo tentando roubar essa semente no seu coração. Quando você rega essa semente agradecendo pela promessa, falando como se já estivesse chegando, meditando no que Deus disse, você verá a fidelidade do Senhor. Ele fará acontecer o que você não seria capaz por si mesmo. Jesus disse: se crerdes, vereis a glória de Deus. João capítulo 11, versículos 40. Talvez você esteja enfrentando uma doença, preocupado, estressado. Deus pergunta: não te disse que te restauraria a saúde? Não te disse que pelas minhas feridas foste sarado? Não te disse que completaria os dias da tua vida? Comece a agradecer ao Senhor pelo que Ele te disse, em vez de permitir que os pensamentos negativos dominem. Muitas vezes ficamos desanimados porque esquecemos as proclamações de Deus. A solução é simples: volte às promessas. Relembre aquilo que Ele sussurrou em seu coração e repita sempre. Quando você fixa no que Deus disse, o medo se dissipa, a dúvida e a ansiedade não sobrevivem e a fé se aviva no seu espírito. Se seu filho está fora do caminho, envolvido com más companhias, e você pensa que ele nunca mudará, lembre-se: não te disse que você e sua casa serviriam ao Senhor? Não te disse que teus filhos seriam valentes na terra? Da próxima vez que acordar no meio da noite tentado a se preocupar, dê meia volta e diga: Senhor, obrigado pelo que Yu disse que meus filhos cumprirão o destino que você tem para eles.
Mantenha-se firme nas promessas. Lembre-se do que Deus falou e transforme seu coração pela fé. Há uma batalha acontecendo em nossa mente. O inimigo vem contra nós com pensamentos. Pensamentos de dúvida, medo, preocupação. O objetivo dele é manter sua mente tão cheia de negatividade, tão ocupada com o que não vai dar certo, com a ideia de que você não vai conseguir vencer o vício, que nunca encontrará a pessoa certa, que você nem pense mais nas promessas que Deus te fez. Você precisa assumir o controle da sua vida de pensamentos. Quando a preocupação vier, não entre no modo automático. Não deixe esses pensamentos simplesmente rodarem em sua mente. Fique na ofensiva. Lembre-se intencionalmente do que Deus disse. Agradeça a Ele por estar abrindo um caminho onde você ainda não vê saída. Agradeça por sempre te conduzir em triunfo. Agradeça porque aquilo que foi planejado para o mal, Ele está transformando em seu favor. Agradeça porque Ele está te levando de glória em glória, de vitória em vitória. Uma jovem que eu conheço passou por um término de relacionamento. Ela achava que aquele seria o homem com quem se casaria. Ficou muito desanimada, desapontada com a vida e consigo mesma. Todos nós passamos por decepções, perdas, situações injustas. Mas se permanecermos focados nas feridas, Deus, por que isso aconteceu? Eu não entendo. Isso vai nos manter para baixo e acabaremos perdendo as novas coisas que Deus preparou. Eu sei que não é fácil, mas você precisa mudar seu modo de pensar. Pare de viver preso às mágoas e comece a se lembrar do que Deus prometeu. Deus está dizendo: não te disse que te daria beleza em vez de cinzas? Não te disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Não te disse que te recompensaria em dobro por tudo aquilo que foi injusto? Deus te tem na palma das mãos. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. A perda, o término, sim, doeram, mas não pararam o seu destino. Deus tem um novo começo para você. Ele está prestes a abrir novas portas, trazer novos relacionamentos. Você ainda não viveu seus melhores dias. O motivo pelo qual o inimigo está te atacando tanto é porque ele sabe que há algo incrível no seu futuro. Você está prestes a experimentar bênçãos, favor e influência como nunca antes. Então, não deixe esses pensamentos negativos te manterem parado. Comece a se lembrar do que Deus disse. Na Bíblia, quando Jó estava no meio de suas perdas e dores, parecia que ele já tinha vivido seus melhores dias, tudo estava dando errado. Mas Deus disse a ele, Jó capítulo 8, versículo 21, ainda encherei tua boca de riso e teus lábios de gritos de alegria. Isso foi no capítulo 8, mas as coisas só mudaram no capítulo 42. Eu posso imaginar Jó sentado nas cinzas, desanimado, pensando em tudo que deu errado, tentado a sentir pena de si mesmo, a desistir da vida. Mas então ele se lembrou do que Deus prometeu. Ele vai encher minha boca de riso. Eu consigo ouvi-lo dizendo, Senhor, obrigado, porque eu vou sonhar novamente, vou voltar a sorrir, vou amar de novo. Quando ele poderia estar reclamando, bem no meio da dificuldade, ele olhou para cima e disse, eu sei que o meu Redentor vive. Ele estava dizendo, eu sei que Deus ainda está no trono. Sei que Ele é maior do que essa adversidade. Sei que meus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Ele continuou se lembrando do que Deus havia dito, não das circunstâncias, nem das emoções, nem dos pensamentos negativos. Quando você continua se lembrando das promessas de Deus,
você verá ele se manifestar com poder em sua vida. Quando aquela provação terminou, Jó saiu com o dobro do que tinha antes. Talvez você tenha passado por perdas, decepções, mas essa não é a forma como sua história termina. Pode ser doloroso agora, você pode estar sofrendo, Deus vê tudo isso. E Ele não apenas vai te ajudar a passar por isso, mas vai encher a sua boca de riso. Há uma grande alegria no seu futuro. As pessoas certas já estão a caminho, novos relacionamentos, favores que você nunca viu. Agora não caia na armadilha de reclamar, de viver com pena de si mesmo, pensando que tudo vai ladeira abaixo daqui para frente. Você está se lembrando das coisas erradas. Comece a se lembrar do que Deus disse, que há beleza em vez de cinzas, que o dobro está chegando, o dobro da alegria, o dobro da paz, o dobro dos recursos. Você não vai apenas sair dessa, Deus diz que você vai sair melhor, mais forte, mais saudável, mais feliz, mais realizado. Então, faça como Jó e continue agradecendo a Deus pelo que Ele disse. Continue declarando: o meu Redentor vive. Durante todo o dia, nos seus pensamentos, diga: Pai, obrigado porque teus planos para mim são bons. Obrigado porque vais encher novamente a minha boca de riso. Quando você está sob pressão, é ainda mais importante o que você permite tocar na sua mente. Pensamentos virão dizendo todos os motivos pelos quais nada vai dar certo. Às vezes as pessoas vão dizer que você nunca vai vencer o vício. Você não consegue abrir esse negócio. Mas você tem que voltar ao que Deus disse, não ao que as pessoas disseram, sem desrespeito, mas não ao que os especialistas disseram, nem ao que sua mente diz, nem ao que você sente, mas sim ao que Deus prometeu. Talvez você esteja desanimado por quanto tempo seu sonho está demorando, por quão impossível tudo parece. Deus está dizendo: não te disse que aquilo que comecei eu irei terminar? Não te disse que se você se alegrar em mim, eu concederei os desejos do seu coração? O laudo médico não foi bom. Agora você está abalado. Não te disse que nenhuma arma forjada contra você prosperará? As pessoas no trabalho estão fazendo politicagem, tentando te derrubar. Tem mais influência, mais tempo de casa. Não te disse que quando o inimigo vier como uma enxurrada, eu levantarei um estandarte? Não te disse que lutaria as suas batalhas por você? Não te disse que estou preparando uma mesa para você na presença dos seus inimigos? Quando você se lembra do que Deus disse, você não ficará preocupado. Terá paz no meio da tempestade. Terá fé para acreditar no impossível. Coragem para derrotar gigantes. Resistência para suportar a oposição. E o favor para realizar mais do que você imaginava possível. Era bem cedo, no domingo de manhã. Jesus havia sido crucificado e ressuscitado dos mortos. 3 mulheres foram até o túmulo para cuidar do corpo de Jesus. Quando chegaram, notaram que algo estava errado, a pedra havia sido removida. Elas olharam para dentro e o corpo de Jesus não estava mais lá. Ficaram completamente perturbadas. Enquanto choravam sem saber o que fazer, de repente apareceram 2 homens. Eram anjos, vestiam roupas brancas brilhantes, radiantes de luz, tanto que as mulheres mal podiam olhar para eles. Ficaram aterrorizadas. Os anjos disseram, Lucas capítulo 24, versículos 5 a 6. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está aqui. Ele ressuscitou.
Imagina essas mulheres sentadas ali em choque, tentando entender tudo. Os anjos continuaram. Lucas capítulo 24, versículo 6. Vocês não se lembram do que ele lhes disse ainda na Galileia? Que ele seria traído, crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria. O versículo seguinte, Lucas capítulo 24, versículo 7, diz: Então elas se lembraram do que Jesus havia dito. Elas chegaram ao túmulo desanimadas, tristes, derrotadas, e voltaram cheias de fé, cheias de paixão, cheias de esperança. Mal podiam esperar para contar aos outros discípulos. Quando você se lembra do que Deus disse, sua perspectiva muda. Enquanto você estiver focado no negativo, no que não deu certo, em como tudo parece impossível, isso só vai te manter desanimado. Mas Deus está te dizendo hoje, o mesmo que os anjos disseram àquelas mulheres: você não se lembra do que eu te disse? Você não se lembra que eu disse que você emprestará e não tomará emprestado? Você não se lembra que eu disse que a minha misericórdia é maior do que os seus erros? Deus fez você ouvir esta mensagem por uma razão, para você se lembrar das promessas que Ele te fez. Volte àquilo que Deus já falou com você. Volte ao sonho que Ele colocou no seu coração durante a noite. Volte à promessa que Ele sussurrou no seu espírito. Você precisa reacender essa chama. Recupere sua paixão. Volte a ter esperança. Comece a falar como se já estivesse a caminho. Comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele já está trazendo. A Escritura diz que aquelas mulheres estavam perplexas, confusas, sobrecarregadas. O mundo delas havia virado de cabeça para baixo. Sob toda aquela pressão, com toda a dor de perderem seu amigo, elas esqueceram o que Jesus havia dito. O interessante é que ele não tinha dito isso 20 anos atrás. Jesus disse apenas poucos dias antes. Mas, quando a tristeza chegou, quando se sentiram sobrecarregadas, elas esqueceram. É nesse momento que você precisa estar em alerta. Quando a vida está difícil, quando você tem um revés financeiro, quando está lutando contra a depressão, não deixe os pensamentos negativos abafarem o que Deus prometeu. Talvez você esteja sob pressão agora. Essa pandemia deixou muitas pessoas ansiosas, preocupadas, pensando: o que vai acontecer com minhas finanças? E meus filhos? Tudo está em pausa. É fácil esquecer o que Deus prometeu, mas como aquele anjo, eu estou aqui para te lembrar. Lembre-se do que Deus te disse. Você pode estar se sentindo sozinho, mas Ele disse: nunca te deixarei, estarei mais perto que um irmão. Seu negócio desacelerou, você não sabe como vai pagar as contas, Ele disse: abrirei rios no deserto, suprirei todas as suas necessidades segundo as minhas riquezas. A ansiedade, a depressão, o vício parecem permanentes, mas Ele disse: o inimigo que você vê hoje, você nunca mais verá. Maior é o que está em você do que o que está tentando te parar. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Você está se lembrando do que Deus disse, ou está deixando as circunstâncias, os problemas, o estresse fazerem você focar no negativo e pensar que nada vai dar certo? Quando estamos sob pressão, o erro que cometemos muitas vezes é basear nossa fé no que vemos e não no que Deus diz. Mas olha só esse laudo médico, olha minhas finanças, olha
o tamanho dos obstáculos. Enquanto você continuar se guiando pelo que vê, vai viver preocupado, estressado. Você precisa começar a se guiar pelo que Deus disse. Aqui está a boa notícia. O que Ele disse é mais forte do que o que você vê. Quando meu pai faleceu e eu assumi a liderança da igreja, o que eu via no espelho era alguém inexperiente, intimidado, despreparado. Pensamentos me diziam que ninguém iria me ouvir, que eu subiria ali e fracassaria. Fui tentado a viver com medo, mas fiz o que estou pedindo que você faça. Não me guiei pelo que via, e sim pelo que Deus disse. Eu me sentia fraco, mas me lembrava do que Deus disse: seja forte no Senhor. Eu achava que não conseguiria, mas me lembrava da promessa: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Havia pessoas que não queriam que eu tivesse sucesso, críticos com grande influência, que pareciam poder me descreditar, mas eu me lembrava do que Deus disse: a promoção não vem dos homens, mas do Senhor. As pessoas não determinam o seu destino. Elas não podem impedir o chamado de Deus sobre sua vida. Podem parecer mais influentes, mais poderosas, mas não se guie pelo que você vê, e sim pelo que Deus disse. Ele diz que você é matador de gigantes. Ele diz que você é mais que vencedor. Ele diz que a armadilha que o inimigo preparou para você, será ele mesmo quem cairá nela. Em Mateus 14, Jesus disse aos discípulos para entrarem no barco e irem para o outro lado do lago, ele os encontraria lá. Os discípulos começaram a remar e tudo estava indo bem, até que os ventos aumentaram, as ondas ficaram agitadas e agora estavam lutando por horas. Às 3 da manhã, eles olharam e viram uma figura andando sobre a água. Acharam que fosse um fantasma. Ficaram tão assustados que a Bíblia diz que gritaram de medo. Nunca tinham visto nada assim. Jesus disse que era ele. Pedro não só ficou impressionado, mas também inspirado. Ele disse, Mateus capítulo 14, versículos 28 a 29. Senhor, se és tu, manda-me ir até ti, andando sobre as águas. Jesus respondeu, venha, Pedro, você também pode andar sobre as águas. Pedro desceu do barco e, ao colocar os pés na água, eles não afundaram. Ele começou a andar por cima da água, desafiando as leis naturais. Imagina o quanto ele ficou maravilhado. Passo após passo, mantendo os olhos em Jesus, ele se espantava com o que estava acontecendo. Mas então ele começou a olhar ao redor. As ondas, o vento forte, o barco balançando, o fato de estar no meio do lago. De repente, ele começou a afundar. Clamou, Senhor, salva-me! Jesus estendeu a mão e o ajudou a voltar para o barco. Enquanto Pedro mantinha o foco no que Jesus disse, venha, ele estava bem. Mas quando começou a focar no que viu o vento, as ondas, ele começou a se afundar. É o mesmo princípio na vida. Se você ficar focado no que vê, vai acabar desistindo dos seus sonhos. Se você só olhar para o tamanho dos obstáculos, para o laudo médico ruim, para as dívidas, você estará limitado. Você precisa manter o foco no que Deus disse. Quando está focado nas promessas dele, você anda sobre as águas. Você vai a lugares onde jamais chegaria sozinho. Você vence obstáculos muito maiores que você. Os ventos e as ondas são um teste. Você vai viver distraído e focado no negativo? Esse problema é grande demais. Esse vício nunca vai embora. Não tenho dinheiro para fazer faculdade. Nunca vou sair desse bairro. Isso vai fazer você afundar.
Você precisa mudar o seu foco do que você vê para o que Deus disse. Você precisa andar por fé e não por vista. O que você está enfrentando pode parecer impossível, mas Deus te criou para andar sobre as águas. Ele te criou para desafiar as probabilidades. Ele te criou para ir além do que as pessoas disseram que você conseguiria. Ele te criou para derrotar gigantes. Ele te criou para vencer o câncer. Ele te criou para conquistar centros como o Compaq Center. Sim, pode parecer improvável. Sim, pode parecer que você não tem talento suficiente, que você sente medo e tudo bem. A chave é: não foque no que você vê, foque no que Deus disse. É isso que vai alimentar a sua fé. É aí que você verá uma graça extraordinária, um favor que te lança muito além. Deus disse a Neemias que ele deveria reconstruir os muros de Jerusalém. Mas Neemias não era construtor, ele era copeiro do rei. Morava a milhares de quilômetros de distância. Ele não tinha recursos, nem equipe, nem influência, mas Deus nunca pede algo sem também dar a capacidade para realizar. Deus estava dizendo a Neemias: você vai andar sobre as águas. Você vai fazer algo acima da sua capacidade. Algo para o qual você não tem qualificação, não tem conexões, não tem experiência, e mesmo assim eu estarei com você. Neemias poderia ter olhado para as circunstâncias e dito: Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Eu nunca vou conseguir realizar esse sonho. Mas Neemias entendeu esse princípio. Ele não se guiou pelo que via ele, se guiou pelo que Deus disse. Quando você dá um passo de fé, Deus abre portas que ninguém pode fechar. Ele traz as pessoas certas. Ele faz acontecer o que você jamais conseguiria por si só. Deus deu a Neemias favor diante do rei. O rei não só concedeu uma licença do trabalho, o que era algo sem precedentes, como também deu a ele uma carta ordenando que as pessoas entregassem os materiais e recursos necessários. Algo que deveria ter levado anos, Neemias reconstruiu em apenas 52 dias. Deus tem coisas no seu futuro onde você vai andar sobre as águas, você vai realizar o que parece impossível, você vai vencer o que parece intransponível. Agora faça a sua parte. Não foque nos ventos, nas ondas, nas impossibilidades, isso vai te fazer desistir. Foque no que Deus disse. Deixe as promessas dele tocarem sua mente, de novo e de novo. Aquele sonho que ele colocou no seu coração, agradeça todos os dias por ele. Aquelas coisas secretas que ele sussurrou para você durante a noite house, acreditar que elas estão a caminho. Um amigo meu conhecia um senhor mais velho, que foi piloto de combate na Segunda Guerra Mundial. Ele não só voava em missões, como também era instrutor de voo. Ele treinava jovens muitos com apenas 18 anos a pilotar aviões. Antes mesmo de levá-los ao céu, eles passavam horas aprendendo os instrumentos, entendendo para que serviam e como faziam o avião funcionar. Ele sempre enfatizava a importância de voar pelo instrumento e não pelo que se vê com os olhos. Eles passavam meses e meses em simuladores de voo no chão, aprendendo a voar apenas pelos instrumentos. Depois que um jovem piloto terminou o treinamento, o instrutor o levou ao ar. No começo, o jovem fez tudo certo como nos treinamentos. Mas poucos minutos depois, uma tempestade os atingiu de repente. O tempo ficou fechado, nuvens escuras, o avião começou a balançar. Eles não conseguiam enxergar nada. O jovem piloto entrou em pânico.
Ao invés de confiar nos instrumentos e seguir o que aprendeu, ele começou a olhar para fora, para as nuvens, para a chuva, sentiu o avião tremendo, ficou desorientado e confuso. Ele não sabia mais se estava subindo ou descendo. Ficou olhando pela janela, tentando encontrar algum sinal visual para se orientar. Finalmente, o instrutor pegou um pano que era usado para cobrir o para-brisa e o prendeu na frente dele. Agora o piloto não podia ver nada. Ele foi forçado a seguir apenas pelos instrumentos. E em poucos minutos eles saíram da tempestade e aterrissaram em segurança. Às vezes, como esse piloto, nós sabemos o que Deus nos prometeu, temos os instrumentos, nos saímos bem no chão, citamos versículos, acreditamos, confiamos, mas quando a tempestade vem, começamos a olhar para as nuvens, os ventos, a turbulência e entramos em pânico, nos preocupamos. Mas precisamos voltar aos instrumentos. Você não pode se guiar pelo que vê, senão ficará desanimado. Talvez tudo que você veja agora sejam nuvens escuras, nenhuma visibilidade, nenhum sinal de como isso vai se resolver. Volte aos instrumentos, lembre-se do que Deus prometeu. Não existe tempestade que pegue Deus de surpresa. Não há problema do qual Ele não possa te tirar. Mas quando estamos sob pressão, com a vida difícil, é fácil focar nas coisas erradas. Você está olhando pela janela focado na tempestade? Ou está focado no que Deus te prometeu? Ele falou sonhos ao seu coração. Ele te sussurrou coisas no silêncio da noite. O inimigo tentou sufocar isso com pensamentos negativos, com circunstâncias difíceis, mas essas promessas ainda estão vivas. O que Deus começou, Ele vai terminar. Agora, faça a sua parte. Lembre-se do que Ele disse. Continue declarando o que Ele prometeu. Continue agradecendo por isso. Se você fizer isso, eu creio e declaro. Como Pedro, você vai andar sobre as águas, vai desafiar as probabilidades. Como Neemias, você vai realizar sonhos maiores do que imaginou. E como aquele piloto, você vai atravessar todas as tempestades em segurança. Eu declaro força sobre você. Eu declaro vitória, cura, quebras de cadeias, favor, abundância e o cumprimento completo do seu destino em nome de Jesus.